Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá, muito boa noite para você que acompanha a terceira edição do Jornal Todo Dia, desta quarta-feira, 12 de março de 2025. Vamos aos destaques de hoje. População critica possível instalação de pedágios na rodovia Luiz de Queiroz. Deputada de oposição ao governo Tarcísio de Freitas fala sobre a cobrança de tarifas na SP-304. Campinas registra a segunda morte por febre amarela no ano. E a Americanense é selecionada para exposição artística em Taubaté. Tudo isso e muito mais você confere agora, porque o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. Falamos diretamente dos nossos estúdios ao vivo, 18 horas em ponto, no seu relógio da TV Todo Dia. Antes da gente começar, eu quero conversar um pouquinho com você sobre os nossos canais digitais. É isso mesmo, se você precisa sugerir alguma notícia, fazer alguma reclamação sobre o seu bairro ou alguma coisa que você viu perambulando aí pela nossa região, você deve falar conosco pelo WhatsApp. O telefone é o 3471-2700, está na sua tela, 3471-2700. E para você ficar informado em primeira mão, você deve acompanhar tododia.com.br. Lá a nossa equipe prepara matérias especiais, factuais, tudo o que você precisa saber, tudo que interfere no seu dia está no nosso portal tododia.com.br. E você acha que acabou? Ainda temos as nossas redes sociais, @Jornal Todo Dia no Instagram e também no Facebook. Você viu o telejornal, viu outras edições? Gostei daquela matéria, quero rever, compartilhar com os amigos? Você deve acessar o nosso YouTube, Todo Dia, TV Todo Dia Oficial, @TV Todo Dia Oficial. E a gente vai para o nosso primeiro destaque, porque nós noticiamos em primeira mão, você ficou sabendo primeiro aqui, que a rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, poderá ter pedágios a partir de 2026. Eles seriam instalados nos trechos que envolvem as cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba. O fato gerou enorme repercussão nas nossas redes sociais e o conteúdo viralizou. E também fomos às ruas perguntar a opinião da população sobre os pedágios. Veja qual narrativa predominou com o nosso repórter Felipe Gomes. O governo de São Paulo promoverá nesta semana audiências públicas para discutir a concessão das rodovias que integram a rota mogiana, atualmente administrada pelo Departamento de Estrada de Rodagem e pela Renovias. Os quilômetros 122, 144 e 154 da rodovia Luiz de Queiroz estão englobados no pacote e devem receber pedágios até 2026. Os trechos ficam nas cidades de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste e Americana. A informação foi confirmada à TV Todo Dia pela Secretaria de Parcerias e Investimentos da gestão do atual governador do estado, Tarcísio de Freitas. De acordo com documentos verificados pela reportagem, o modelo de pedágio será o Free Flow, na qual a tarifa é cobrada automaticamente sem que os motoristas precisem parar para realizar o pagamento, por meio de tags inseridas no veículo. Em audiência pública realizada na tarde desta quarta-feira, em São João da Boa Vista, a concessão já entrou em discussão. Nessa quinta etapa, a gente tira a ideia dessa praça física
e a gente transforma ela num pórtico que tem sido conhecido como pórtico do Free Flow. Então, o pórtico do Free Flow, ele é um pórtico metálico, ele tem todos os sistemas e câmeras que tem no pórtico do ponto a ponto, na SP340, então ele consegue reconhecer todas as características do veículo. Algo muito importante que possibilitou essa otimização é que antes a gente tinha as praças físicas, elas eram difíceis de serem localizadas. Aqui são os trechos que atualmente estão sob responsabilidade do DR. Então, no trecho de Mococa a Cajuru, a gente tem um pórtico de cobrança. Entre Cajuru e Ribeirão Preto, a gente tem 2 pórticos de cobrança, com valor proporcional aí à distância percorrida. O mesmo vale para o trecho entre Americana e Piracicaba. Então, a gente tem 3 pórticos de cobrança com valores mais reduzidos e espaçados com relação à proximidade com as rodovias que chegam na SP-304 e na SP-135. Até esta sexta-feira, as audiências públicas serão finalizadas. Em julho, o governo do estado lançará um edital para que as empresas apresentem interesse em administrar as rodovias. Posteriormente, serão realizados o leilão e a assinatura do contrato. O investimento previsto é de 5,92 bilhões de reais ao longo de 382 quilômetros de diversas rodovias. O governo de São Paulo afirma ainda que a concessão permitirá melhorias nos trechos englobados, como 60 quilômetros de duplicações, 53 quilômetros de faixas adicionais e terceiras faixas, 118 quilômetros de acostamentos ampliados ou implantados e 32 quilômetros de marginais. Também estão previstos 17 passarelas, 23 novos pontos de ônibus, 15 dispositivos de acesso e 69 novas obras de artes especiais, garantindo mais segurança viária e fluidez no trânsito. A equipe da TV Todo Dia foi até as ruas para saber a opinião da população. É roubar mais o povo, né? Porque a gente usa essa rodovia aqui todo dia e tem pedágio aqui em Nova Odessa, pedágio para tudo que é lugar. Rodovia boa mesmo não tem, mas pedágio tem. Mais pedágio, mais imposto pra gente. Não tem como trabalhar mais. É complicado, né? O povo já está excrementado. Não seria muito bom com esse negócio de pedágio. Mais uma pedágio. Já tem pedágio para todos os lados. Eu não sou a favor, não. Acredito que não seja viável, né? A gente já está praticamente fechado em pedágio na região. Mais um, não comporta. Talvez depois de São Pedro só, mas entre Americana e Piracicaba não comporta, não. Felipe Gomes, para Todo Dia. A nossa reportagem também procurou deputados estaduais da região para comentar o assunto. Alex Madureira, do PL, que é base do governo Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi procurado, mas afirmou que por questões de agenda não poderia nem gravar uma entrevista, nem participar ao vivo desta edição do Jornal Todo Dia. Para ter um contraponto, a gente também procurou a deputada professora Bebel, do PT. Os dois são deputados com base eleitoral em Piracicaba, que será afetada, provavelmente, por esses pedágios que serão instalados. E ela integra, então, a oposição ao governo do estado de São Paulo e falou sobre o tema. Vamos acompanhar. É um assunto que a gente já esquentou ontem aqui na LESP, eu mesma, né? Até por conta de conversar com uma ex-vereadora lá do Circuito das Águas, de Amparo, ela é, e lá também vai pedagiar tudo, né? Todo o Circuito das Águas. É que essa região da Mogiana, né? Que você está dizendo, e que pega esse pedaço nosso da SP-304. Então, o que é que a gente está dizendo? Quer dizer, que é um absurdo, né? Esse pedágio, porque se você imaginar que o governador Dória, ele implantou a Operação Pipa, né? E pôs pedágio de Piracicaba até Panorama, né? Então, eu me pergunto, são cidades, você pega a Alta Mogiana, você tem, por exemplo, Serra Negra, você tem Águas de Lindóia, né? São todas cidades turísticas. Então, tenderá a cair o turismo, porque fica muito caro. Então, nós fizemos um projeto de lei instituindo um marco regulatório, né?
e quais são os requisitos, né, básicos para pedagiar, entendeu? Para ter pedágio. Para mim, tem que ter pedágio grandes distâncias. Eu acho que, sei lá, a partir de 100 quilômetros, por exemplo, né, seria razoável. Não seria o ideal, mas seria razoável. Então, privatizando tudo, né? A sua vida, o seu ir e vir, né? E um governo que está entregando tudo, né, para a iniciativa privada. E nós vamos, sim, fazer o devido enfrentamento. Acho que o governador tem 1000 formas, né, de fazer com que a economia no estado de São Paulo cresça, mas aí não se trata nem de crescimento da economia no estado de São Paulo. Na verdade, trata-se de que ele está entregando tudo para a iniciativa privada, para as concessionárias, estradas até que já foram, inclusive, né, reasfaltadas, já teve reformas, tudo. Agora, depois de tudo feito, você passa para a concessionária. Quer dizer, você gasta e ainda entrega para a iniciativa privada. Então, acredito que a força popular ela tem, sim, um papel fundamental, né, de segurar os pedágios aí nessa reunião. Que, sei lá, se são 3, diminua pelo menos para 1, né, ali no meio. Faça um meio termo, né? Mas não essa totalidade. A gente segue acompanhando esse caso e traz os detalhes em todos os nossos canais. Acompanhe novidades em tododia.com.br e também em @Jornal Todo Dia nas redes sociais como Facebook e Instagram. Ainda sobre concessões envolvendo trânsito e mobilidade, Campinas tem uma novidade em relação ao trem Intercidades. A Andressa Oliveira acompanhou o fato e revela todas as informações agora para você. A Prefeitura de Campinas e a concessionária TIC Trens firmaram uma parceria estratégica para agilizar a implantação do tão esperado trem Intercidades. O projeto vai ligar São Paulo a Campinas, transformando a mobilidade da região. O prefeito Dário Saad e os secretários municipais se reuniram com a equipe da concessionária para alinhar os próximos passos do projeto. Aqui no gabinete, a reunião entre a concessionária TIC Trens, que é a concessionária responsável pela implantação do trem Intercidades, com a equipe técnica, secretários e equipe técnica da prefeitura. Aqui, a equipe da concessionária com a prefeitura vai juntar forças, somar forças para liberar o mais rápido possível a implantação do trem no município de Campinas. O trem Intercidades é um sonho antigo da cidade e essa reunião hoje é para alinhar todo o trabalho conjunto entre a prefeitura e a concessionária para que o cronograma de implantação do trem seja mantido. O trem Intercidades ligará a Barra Funda, em São Paulo, a Campinas, com um trajeto de 101 quilômetros e velocidade de até 140 quilômetros por hora, garantindo uma viagem de 64 minutos entre as duas cidades. Além disso, haverá o trem intermetropolitano ligando Jundiaí e Campinas. Em Campinas, 2 plataformas serão construídas para receber o trem Intercidades e o intermetropolitano. A estação existente será reformada para atender o TIC, enquanto o TIM contará com uma nova plataforma. Com investimentos que ultrapassam 14 bilhões, o trem Intercidades promete ser um marco para a região, oferecendo um transporte rápido, eficiente e moderno. A reunião contou com a presença de secretários municipais de diversas áreas e representantes da empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, que participaram ativamente do alinhamento dos detalhes do projeto. Com um prazo de concessão de 30 anos, o trem Intercidades é um grande passo para modernizar o transporte público da região metropolitana, trazendo mais qualidade de vida para quem vive em Campinas e nas cidades vizinhas. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Obrigado, Andressa. 18 horas mais 13 minutos no seu relógio da TV Todo Dia e a gente segue em Campinas para trazer um alerta sobre a febre amarela. O nosso correspondente, Guilherme Pierangeli, apresenta um panorama sobre a doença.
Este novo óbito foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Campinas nesta terça-feira. É a segunda morte por febre amarela na cidade em 2025. A vítima é um homem de 61 anos com histórico de deslocamento para uma área rural fora do estado de São Paulo. Ele não tinha registro de vacinação contra a febre amarela, começou a ter os sintomas em 12 de fevereiro, foi internado 4 dias depois em um hospital público aqui de Campinas e morreu no dia seguinte à internação, no dia 17 de fevereiro, e agora saiu o resultado do exame, confirmação para a febre amarela, segundo o Instituto Adolfo Lutz. Foi o terceiro caso confirmado aqui na cidade de Campinas entre moradores, né? Os outros dois foram os seguintes. Um caso que também houve óbito, um homem de 39 anos que morava na área rural de Souzas, morreu no dia 13 de fevereiro. Outro caso evoluiu para a cura, um homem de 55 anos que frequentava também uma área rural de Souzas para lazer. Ele foi tratado e teve alta no dia 4 de fevereiro. Além dessas ocorrências em humanos, testes laboratoriais confirmaram infecção por febre amarela em 2 macacos que foram encontrados mortos, um na região do bairro Carlos Gomes e outro próximo ao rio Atibaia, também em Souzas. Lembrando que os macacos não transmitem a doença, eles funcionam como indicadores da presença do vírus na região. E diante desses casos confirmados aqui em Campinas, a Secretaria de Saúde intensificou a vacinação em áreas rurais por meio de uma estratégia de imunização de casa a casa. De 5 de fevereiro até 8 de março, mais de 5.200 doses foram aplicadas durante visitas a mais de 5.000 imóveis. Foram 14 mil moradores abordados, a maioria já havia tomado a vacina e ocorreram algumas recusas, mas aí 1/3 recebeu a vacina, então houve uma evolução. A campanha está mantida nas próximas semanas com a participação de equipes de 26 centros de saúde aqui da cidade de Campinas. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. De Campinas, a gente volta aqui para Americana, onde está sediada a TV Todo Dia. E você que é morador da cidade, está sem água? A torneira segue seca? Quer entender o motivo disso? Confira a reportagem de Andressa Oliveira. Um serviço de manutenção na ETA, a Estação de Tratamento de Água de Americana, na Vila Cordenunce, está sendo realizado e alguns bairros do pós-Anhanguera estão sendo afetados. Os bairros que apresentam intermitência são Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Distrito Industrial, Abdo Najar, Praia dos Namorados, Jatobá, Praia Azul, áreas entre a rodovia Anhanguera SP-330 e a represa do Salto Grande, além do São Vito. Os trabalhos começaram às 7 horas da manhã e têm a previsão de término às 6 horas. Os serviços que estão sendo realizados incluem área civil, hidráulica, elétrica e solda. Após a conclusão do serviço, será retomado a vazão normal para os bairros do Pós-Anhanguera e Reservatório do São Vito. Andressa Oliveira para a TV Todo Dia. Obrigado, Andressa, e também agradeço a você que acompanha aqui o Jornal Todo Dia, terceira edição desta quarta-feira. A gente já volta rapidinho. Conto com a sua permanência aqui para você ficar muito bem informado e vamos a um breve intervalo. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado.
Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, ter ficado conosco. E vamos começar este bloco falando que um integrante do Novo Cangaço, que é um crime que envolve grande violência e, na maioria das vezes, assalto a bancos ou a carros fortes, morreu em Campinas. Veja as circunstâncias da ocorrência com a nossa repórter Cristiane Azanha. Um homem de 45 anos que seria integrante da restrita tática ligado aos roubos ao bancos conhecidos como Novo Cangaço, do PCC, primeiro comando da capital, morreu em confronto com a polícia no Jardim Santa Mônica, em Campinas, na noite desta terça-feira. Trata-se de André Ferreira Borges, que tinha o apelido de Pane. Os policiais militares do COI, Centro de Operações Especiais, localizaram o suspeito após checarem uma denúncia anônima de que havia um homem em um veículo que estaria realizando o transporte de armamento de grosso calibre entre Campinas e Americana. No banco traseiro do veículo foram localizados mais de R$21 mil em dinheiro, além de $83 mil, que equivale a quase R$500 mil. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. E você que acompanha a TV Todo Dia deve se lembrar que não é o primeiro caso de mortes em confrontos com a PM. Em Piracicaba, mesmo ontem, na verdade foi uma ocorrência com a Guarda Civil Municipal, um homem estaria agredindo a ex-mulher. Quando a Guarda Civil foi acionada, o homem tentou atacar a Guarda Civil com uma faca e acabou morrendo em confronto. Também tiveram outros casos aí na semana passada e no começo dessa semana aqui em nossa região. E falando em lembrar, você se recorda de um caso em que um jovem foi assassinado em Limeira. O nosso correspondente Igor Sedano mostra que os suspeitos foram presos em outra cidade. A Polícia Civil de Limeira, policiais da DIG daqui da cidade, prenderam nesta terça-feira na cidade de São Paulo, na zona leste da capital paulista, no bairro de Itaquera, o casal envolvido no assassinato de Rafael da Silva Pires, um jovem de 18 para 19 anos, que foi morto com um golpe de faca na última terça-feira de carnaval. O casal foi preso em Itaquera em um apartamento que seria de amigos do casal. A mulher, que tem mais de 40 anos, foi a autora do crime. Ela esfaqueou o rapaz pelas costas após ficar sabendo de um desentendimento da vítima com o filho dela. As informações dão conta de que o rapaz morto e também o filho dela discutiram e também entraram em vias de fato por conta de um desentendimento por motivo fútil, segundo a Polícia Civil. Posteriormente, essa briga, o casal acabou ameaçando o rapaz e a mulher com um golpe de faca desferiu o golpe fatal nas costas dele. Nossa equipe mostrou essa reportagem no dia. Foi na terça-feira de carnaval à noite. O rapaz estava em uma praça, conhecido como Praça da Árvore, no Ernesto Kiel, quando foi golpeado nas costas pela mulher. Imediatamente ela fugiu e saiu da cidade logo na sequência, indo até esse apartamento em Itaquera, zona leste da capital paulista, onde ficou foragida até essa terça-feira, exatamente uma semana após o crime. Todo o trabalho de inteligência da Polícia Civil de Limeira conseguiu levantar o local e nesta terça-feira eles foram até o apartamento, onde cumpriram o mandado de busca e apreensão e também de prisão temporária para o casal. A mulher autora dos fatos está na Delegacia Seccional de Limeira, onde aguarda audiência de custódia. O marido dela também foi preso e, segundo a Polícia Civil, ele teria participado desse crime ativamente. Mais informações no decorrer da nossa programação. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. E um outro caso de assassinato a facadas foi registrado em Campinas. Quem traz todas as informações é a nossa repórter Cristiane Azanha. Um homem foi atingido por 8 facadas que feriram o queixo, tórax, o abdômen e a cabeça após uma discussão ocorrida na rua Benedito Tiburcio de Oliveira, no residencial São Luís, em Campinas, na noite desta terça-feira. A vítima, que não portava documentos, morreu no local.
A Polícia Civil já teve acesso à gravação das câmeras de segurança que registraram o momento em que a vítima se envolveu em uma discussão com um desconhecido e, em seguida, partiu para os golpes. Um vigilante informou à polícia que o desentendimento teria ocorrido dentro de uma adega, onde o suspeito era frequentador e a vítima teria ido ao local pela primeira vez. Os peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para levantar as circunstâncias do crime e o corpo foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal, para a realização de exames necroscópicos para confirmar a causa da morte e de impressões digitais para identificar a vítima. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Ainda sobre ocorrências policiais, a nossa repórter Isabela Braz mostra que um adolescente foi apreendido com drogas no Parque da Liberdade. Acompanhe. Um menor de idade foi pego em flagrante com uma sacola com porções de maconha e cocaína no Parque da Liberdade, em Americana, na noite desta terça-feira. Durante patrulhamento pelo bairro, policiais militares encontraram o menor com uma sacola nas mãos, próximo a uma árvore. Ao notar a presença policial, ele teria fugido, jogado a sacola no quintal de uma casa e sendo abordado poucos minutos à frente. Em abordagem pessoal, foi encontrado junto a ele a quantia de R$ 229 em notas diversas. Já na casa onde a sacola foi descartada, foram encontrados 65 Eppendorfs contendo cocaína e 65 porções de maconha. Diante dos fatos, os policiais foram até a casa desse suspeito e informaram a mãe do menor sobre a ocorrência. O jovem, então, foi apresentado ao plantão policial, onde, após o registro, foi liberado. Isabela Braz para a TV Todo Dia. E o consumo de drogas é um problema tão grande quanto o tráfico. E um homem que queria usar entorpecentes, mas não tinha dinheiro, furtou um estabelecimento em Americana, mas foi flagrado por câmeras de segurança. Quem traz as informações é o nosso repórter João Victor Viana. Um homem de 42 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira por furtar uma clínica odontológica na Rua das Nogueiras, no Jardim São Paulo, em Americana. A Guarda Municipal de Americana recebeu a denúncia de que um indivíduo estava praticando furto de guarnições de alumínio da porta do estabelecimento comercial. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança instalada à frente do estabelecimento que mostra o suspeito se aproximando para cometer o crime. Ao chegar no local dos fatos, o suspeito foi abordado ao lado da clínica odontológica. Com ele, foram encontradas uma faca, guarnições de alumínio furtadas e uma nota de 1.000 pesos chilenos. O homem confessou o crime, assumiu ser usuário de drogas e disse que venderia os objetos para usar entorpecentes. Foi realizado contato com o responsável pela clínica, que reconheceu os objetos. Todo o material furtado foi devolvido ao proprietário. O homem detido teve a prisão ratificada no plantão policial. João Victor Viana para a TV Todo Dia. 18 horas mais 26 minutinhos aqui no seu relógio da TV Todo Dia. Vamos encerrar esse bloco falando de coisa boa? Lembra do caso do acidente da Anhanguera que tinham atletas do Red Bull Bragantino Sub-20? Um deles foi liberado rapidamente, mas o outro ficou internado, precisou ser transferido para Ribeirão Preto. A gente traz atualizações sobre o estado de saúde dele, agora com o Diego Rodrigues. O jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed de Ribeirão Preto, sob cuidados médicos, na unidade de terapia intensiva. O atleta foi submetido a um procedimento de traqueostomia sem intercorrências, sendo necessário para a continuidade dos cuidados em paciente neurocrítico. Pedro Severino segue com suporte de ventilação mecânica, além de assistência intensiva e multidisciplinar. O quadro neurológico do jogador é grave, com necessidade de sedação e adoção de medidas clínicas para a proteção cerebral. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. É isso, um passo de cada vez a gente traz mais atualizações de que ele tem reagido ao tratamento. Claro, o estado de saúde ainda é grave, ele está internado na UTI, mas ele já consegue reagir a estímulos, ele já apresenta pequenas melhorias, então essa é a boa notícia com que a gente encerra este bloco do Jornal Todo Dia, terceira edição. Vai para o intervalo rápido, mas já voltamos. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde.
Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. – 18 horas mais 30 minutinhos gravados do seu relógio da TV Todo Dia. Tá de boa assistindo nosso jornal aí na sua casa? Pega o celular, vai lá no Instagram e no Facebook, @Jornal Todo Dia, e segue a gente. A gente está com um crescimento muito legal nas redes sociais, trabalho de toda a equipe aqui da TV Todo Dia, porque o conteúdo é rei, a gente traz as coisas para você em primeira mão, super apuradas, todas as informações da nossa região, você fica sabendo primeiro nos nossos canais das redes sociais, @Jornal Todo Dia, perfil e página, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então pega o celular, vai lá, segue a gente. Eu agradeço muito a você que já segue as nossas redes sociais. E em março é comemorado o Dia do Consumidor. Pois é, e o PROCON está de olho em possíveis irregularidades neste mês. Veja os detalhes com a nossa repórter, Nicole Maia. Você já deve ter ouvido falar do Dia do Consumidor ou da Semana do Consumidor, com grandes promessas de promoções e descontos. O Dia do Consumidor é comemorado em 15 de março e é uma data onde a população precisa ficar em alerta. Desde 1990 existe o Código de Defesa do Consumidor, considerado um marco na proteção dos direitos dos consumidores no Brasil. Desde então, ele passou por várias atualizações para se adequar às mudanças do mercado e às necessidades da população. Alair Cruz Júnior, coordenador do Núcleo Regional do PROCON, região de Campinas, comenta os benefícios que a lei trouxe. Após a implementação do Código de Defesa do Consumidor, houve uma mudança brutal nas relações de consumo. Talvez as pessoas elas não se recordam, porque já faz bastante tempo, mas o consumidor ele era muito explorado antes da implementação do Código de Defesa do Consumidor. E hoje as relações de consumo estão muitíssimo mais equilibradas. A lei foi adaptada para coibir ações como publicidade enganosa, cláusulas abusivas em contratos e a prática de vendas forçadas. A venda casada, o hábito de obrigar o consumidor a comprar um produto ou serviço para adquirir outro, foi proibida pela lei, considerando-a abusiva. O coordenador relembra um benefício importante no setor alimentício. Prazo de validade. Cada empresa estabelecia lá um determinado período e às vezes era coisa de 1 ou 2 semanas. Hoje o mínimo que você tem para um produto são 90 dias, um produto durável. Com a evolução do comércio digital, o consumidor ganhou mais proteção. Caso um produto ou serviço tenha defeito, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de troca, conserto ou até reembolso. Na era digital, os golpes se tornaram mais comuns e o coordenador do PROCON deixa algumas recomendações. Como é que você vai evitar entrar num golpe? É você ter muita atenção. Normalmente você tem que procurar o site oficial da loja
Então, você vê um produto, por exemplo, que está muito mais barato, mais do que a média do mercado, é óbvio que você não vai comprar, né? Porque você sabe que tem alguma coisa errada naquele produto, né? Outra coisa que você pode ver, quando você encontra uma promoção dessas, será que a loja realmente está fazendo essa promoção? Então, você vai na loja, no site oficial da loja, procure esse mesmo produto e veja o preço dele nessa loja. Por quê? Nós percebemos que tem muitos golpistas que estão utilizando links falsos, e não só links falsos, o nome falso da loja, para que o consumidor adquira através desse link, faça o pagamento, muitas vezes em Pix, e nunca vai receber, porque é falso, porque é um golpe. Em casos de problemas com uma loja ou compra, é recomendado tentar um acordo com o estabelecimento. Caso não tenha sucesso, o consumidor pode procurar um órgão de defesa ou o PROCON mais próximo da sua casa. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Bom, fique atento a todas as informações aí o PROCON e a repórter Nicole Maia trouxeram para você. E se você achar alguma irregularidade nessa data, fale conosco. 3471-2700. Está na sua tela. 3471-2700. Denuncie que a gente vai atrás, faz a reportagem e traz o conteúdo exclusivo aqui na TV Todo Dia. Em Piracicaba, o foco do PROCON é na fiscalização do setor agropecuário. Quem conta essa história é o nosso repórter Vladimir Catarino. A Prefeitura de Piracicaba, por meio do PROCON, segue até o dia 28 de março com uma ação de fiscalização nos estabelecimentos comerciais dos setores de agropecuárias e pet shops, com o objetivo de assegurar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor. A fiscalização abrange desde a verificação dos preços e variedade dos produtos até a conformidade das informações relacionadas à prestação dos serviços para animais domésticos, como explica Luciana Dávila, coordenadora do PROCON Piracicaba. Nessa operação, visitaremos os estabelecimentos que atuam neste setor a fim de dar orientação com relação ao cumprimento das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. Dentre elas estão a precificação dos produtos e serviços, que deve ser feita de maneira clara e ostensiva, de modo que não deixe dúvidas ao consumidor quanto custa quanto, e que ele não precise perguntar ou pedir ajuda a um vendedor. Ele tem que entrar no estabelecimento comercial e sair com todas as dúvidas sanadas sem precisar perguntar. Os estabelecimentos devem estar atentos às suas obrigações legais, garantindo que os produtos e serviços oferecidos sejam seguros, adequados e estejam em conformidade com as regulamentações vigentes. A questão dos pagamentos também vai ser alvo da fiscalização do órgão de defesa do consumidor. Os serviços prestados, e nós sabemos que muitos pet shops e agropecuárias prestam serviço como banho, tosa, vacinação, eles devem ser informados previamente por meio de uma tabela ou de um orçamento prévio, quando, por exemplo, o valor do serviço depender do porte do animal. O consumidor tem que ter essas informações por escrito e essa tratativa não pode ser apenas verbal. Uma outra orientação muito importante é a questão de incidência de juros no parcelamento. O fornecedor pode sim, quando parcelar e se quiser parcelar, incidir taxa de juros, desde que informe qual a taxa incidente e qual o valor final daquela compra, para que o consumidor possa decidir qual é a forma de pagamento mais vantajosa. Os estabelecimentos comerciais de prestação de serviços são obrigados a manter em local visível e de fácil acesso ao público ao menos um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Bom trabalho do PROCON, mas o melhor dessa matéria são os cachorrinhos aí, os doguinhos, muito legal nas imagens de cobertura. Parabéns aí à nossa edição da TV Todo Dia. Vamos falar um pouquinho sobre cultura agora, mudar de assunto? Uma artista de Americana foi convidada a expor suas obras em outra cidade aqui do estado de São Paulo. Saiba onde é
com o repórter Diego Rodrigues. A artista plástica americanense Fanny Del Treja foi selecionada para a 4ª Mostra de Arte As Taubateanas, que será inaugurada no próximo dia 14, na Pinacoteca Anderson Fabiano, em Taubaté. A exposição reúne 14 pinturas que retratam a mulher em suas diversas facetas. Fanny comenta sobre a obra selecionada. Na verdade, essa obra veio realmente de encontro a essa vontade e para falar um pouquinho desse tema que é tão importante, que é sobre a mulher, e como que hoje a gente, assim, claro que a sociedade como um todo está, né, nesse automático, mas principalmente a mulher acaba se sobrecarregando. É filho, é casa, é trabalho, agora eu estou fazendo faculdade também, né, estou fazendo artes visuais, então a gente acaba não parando, não tendo as pausas, e fica mais no futuro, no passado, sem se ficar no presente. Então, essa obra é para dizer um pouquinho, respira, né? Simplesmente seja. Hoje em dia a gente realmente pensa em estar, em fazer e não em ser. Então é mais para essa busca mesmo, para a gente poder pausar. A artista plástica explica como foi o processo que levou à seleção de seu trabalho para a exposição em Taubaté. Eu me inscrevi, eu conheci, na verdade, esse salão através do meu professor da faculdade, o professor André, e ele me incentivou, né, a fazer essa inscrição. É a primeira vez que eu participo de uma seleção, né, para uma exposição, então eu fiquei bem feliz. E é a 4ª mostra, né, de Taubaté, das taubatianas, que vem com esse tema, né, da mulher. Então, e vai acontecer agora, a abertura dia 14 de março, até o dia 4 de maio, lá na Pinacoteca Anderson Mariano. Fanny faz questão de destacar o momento autoral de sua trajetória artística. Na verdade, com esses trabalhos autorais, eu também tenho falado um pouquinho de racismo, né? Eu tenho uma filha preta, então eu quero o quê? Eu quero, na verdade, que a minha obra não seja somente contemplada, que essa era uma visão, né, que eu tinha antes, que a obra estava lá para ser contemplada. Eu quero realmente que ela seja um momento de reflexão, né, que a pessoa pare, reflita, interiorize aquela obra, que ela seja uma coautora dessa obra. Então é isso que eu quero trazer para os meus próximos trabalhos autorais. O cinema também exerce influência na obra da artista. Mas, assim, um filme que me tocou bastante e que me emocionou muito foi o Ainda Estou Aqui. E, na verdade, o que eu quero, que eu trago um pouquinho para minha obra, um pouquinho que foi levado no filme, é a forma de você causar a reflexão. Ela não precisa ser violenta, né? Não precisa ser negativa. Você pode trazer uma outra forma, uma leveza, né? Para poder causar essa reflexão, e isso tem me influenciado, sim. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. 18 horas mais 41 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia, e uma iniciativa muito legal apresenta a realidade ribeirinha lá da Amazônia a estudantes da nossa região. Confira na reportagem de Nicole Maia. A água do rio, refletindo o céu claro, faz um brilho suave, que equilibra com a mata fechada, diminuindo a luz ao redor. O barco branco segue pelo rio, cortando a paisagem. Ali, nas margens do Rio Negro, vive a população ribeirinha, no coração da Amazônia. As imagens e vivências de 22 dias resultaram em um documentário do jornalista e fotógrafo Anderson Junk. Mas muito mais que apenas uma vivência pessoal, o documentário foi compartilhado com as crianças da região de Santa Bárbara do Oeste. O dia a dia de um povo culturalmente diferente, mas com uma semelhança, a busca por ser protagonista de sua própria vida. No total, foram 21 apresentações em escolas municipais e estaduais. O projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Anderson comenta sobre o poder de compartilhar sua experiência. O objetivo final do projeto está pautado exatamente aí, na questão da partilha. Porque se eu tivesse ido para a Amazônia, convivido com o homem ribeirinho e não
ter compartilhado essa experiência, não teria função nenhuma. O objetivo maior do projeto é a partilha. Os estudantes puderam não só conhecer um pouco de uma realidade diferente, mas apreciar um conteúdo de diversidade e pluralidade de vivências, como comenta Aline Beltrame, professora de História da Escola Jorge Cali Assad Salum, que recebeu o documentário. E que elas são próprias dali, e que isso não é bom nem ruim, é apenas diferente, né? Eu acho que isso abre um leque muito grande para outras percepções, né? Para que eles expandam esse olhar para outras situações da vida mais próximas, né? Em relação a todas as áreas que a gente precisa explorar dentro de uma visão mais cidadã e mais empática da sociedade. O envolvimento com as crianças são o principal elemento para uma boa absorção do conteúdo, além de conseguir trazer o assunto nas aulas do dia a dia, com os professores. Conseguimos conectar diversos assuntos. Alessandra Stoke, coordenadora pedagógica do CIEP Leonel Moura Brizola, comenta o que os alunos acharam mais interessante. O que mais chamou a atenção deles, principalmente nos quintos anos, isso foi a importância dessa comunidade compartilhar tudo que eles produzem. Né? Que uma das perguntas das crianças, a curiosidade deles era assim, mas onde que eles trabalham? Eles não saem de manhã para trabalhar? Né? Aí o Anderson explicou, não, eles saem para trabalhar, eles têm o trabalho deles, é um pouco diferente do nosso. Né? E aí eles queriam saber a questão de salário, aí eles ficaram abismados, porque lá não tinha mercado, não tinha, que é tudo muito diferente. E eles estudaram isso com os professores, e o que eles acharam que, assim, um dos comentários que a criança disse, que todo lugar deveria ser assim, todo lugar deveria todo mundo compartilhar tudo para todo mundo ter acesso à mesma coisa. O formato documentário é um atrativo na didática, como comenta Anderson. Na verdade, o documentário ele dialoga muito com os alunos. Então, o formato documentário para ser apresentado nas escolas, ele é maravilhoso. É uma ferramenta muito efetiva no diálogo com o aluno. A curiosidade de como as crianças vão para a escola, quais são os seus veículos de mobilidade diferente, fugindo da realidade das crianças que estão aqui na região, comenta a coordenadora. Ajudou bastante nessa percepção deles também, né? É um local diferente, com cultura diferente, e eles absorveram ali coisas muito boas que dariam para eles estarem fazendo aqui, né? Que foi essa fala deles. Mas é muito bom isso, né? Vamos produzir a farinha, né, para repartir com todo mundo. Que eles lembraram certinho. Quando o Anderson perguntou, nossa, você vai ganhar muito dinheiro com essa farinha? Né? E a pessoa assustou, falou, não, né? Não é assim que funciona por aqui. Anderson reforça sobre novos projetos que idealiza. Todas as vezes que nós desenvolvemos um projeto, sempre dá uma vontade de fazer um próximo. Aqui no Brasil, eu quero muito visitar o Nordeste, né? Desenvolver um projeto lá. E fora do Brasil, eu pretendo voltar para a África, quero ir para Angola. É um desejo que eu tenho, porque quando eu fiz Moçambique, eu vi o quanto esse assunto rendeu, e a Angola com certeza será um projeto que vai render muito também. Nicole Maia para a TV Todo Dia. E aí, curtiu essa matéria? Quer revê-la ou rever algum outro conteúdo? Acesse o nosso YouTube, @TV Todo Dia Oficial, e também tododia.com.br. E agora o Diego Rodrigues volta para falar de uma iniciativa voltada a apaixonados pela literatura. O Círculo do Livro, grupo de leitura criado pela Biblioteca Municipal de Santa Bárbara do Oeste, em 2019, tem como objetivo incentivar a leitura e promover discussões sobre obras literárias no município. Roseli Tureta, bibliotecária e mediadora do grupo, explica a dinâmica dos encontros. O Círculo do Livro é um grupo de pessoas, né, de leitores da biblioteca, que se reúnem uma vez por mês para vir até a biblioteca, um encontro presencial, para falar sobre alguma obra que é escolhida pelo próprio grupo. Então, como funciona? É feito uma votação, né? Os próprios participantes trazem durante o mês, no nosso grupo de WhatsApp, a obra que ele gostaria que fosse discutida.
No dia do encontro presencial é feita uma votação e aí a obra escolhida é a que vai ser discutida no próximo mês. Então, isso é feito tudo em acordo com os próprios participantes. A bibliotecária explica como participar da atividade. Não tem que ter inscrição nenhuma, né? É só vir no dia do encontro. Nós temos bastante participantes que às vezes vêm para conhecer, para saber como que é. Às vezes nem leu a obra ainda, né, que foi a escolhida, mas assim, vem para conhecer. E como eu sou a mediadora, né, do grupo, tudo, no começo eu leio uma pequena sinopse do livro, para que quem não tenha conhecimento da obra, para que ela possa interagir um pouco mais. Então, é isso que é feito no dia, justamente para trazer essa pessoa, né, que não teve o contato ainda com a leitura do livro. Leitores de outras cidades também podem participar. Hoje nós temos leitores de Americana, de Nova Odessa, que fazem parte do Clube do Livro também. É formado, a maioria, por mulheres, mas nós temos homens também que participam, né? E assim, ele nasce, o Círculo do Livro, ele nasce justamente dessa necessidade de se ler um livro e fazer a discussão dele. Porque muitas vezes você quer conversar com alguém sobre a literatura que você leu e não tem. E ali é muito abrangente, porque você sai às vezes do romance, entra na autoajuda, na aventura. Então, assim, ele abre um leque de novas literaturas, né? Para buscar mais o gosto pela leitura. E isso é feito assim de uma forma com que, no decorrer do círculo, do encontro, a gente consegue ir aguçando isso e fazendo com que as pessoas falem. Então, assim, geralmente eu faço a intermediação, eu consigo entrar na história um pouco mais, fazer com que as pessoas assim tragam, às vezes, até o momento atual, né, do mundo, do Brasil, até da própria vida pessoal da pessoa, ela traz para o momento ali do encontro. Então, assim, é muito bom, as pessoas assim gostam muito, tem pessoas que estão assim há muito tempo, não faltam. Então, assim, realmente é um grupo bastante unido, que gostam de literatura mesmo, que gostam de fazer essa discussão. Sobre a importância das obras discutidas, a mediadora destaca. As obras, elas são marcantes assim. Eu sempre falo uma coisa para o grupo, não é uma questão da gente gostar ou não gostar. Então, se de repente foi uma obra que não me chamou a atenção, a gente procura trazer esses pontos, né? Por que não me chamou a atenção? Por que de repente não foi uma obra assim que eu iria indicar para outra pessoa? Só que às vezes o que não é bom para você é bom para o próximo. Então, essa discussão é que faz o livro ser mais enriquecedor ainda. Nós tivemos agora, em fevereiro, o Memorial de Maria Moura. Então, assim, foi um livro bem mais extenso, né, que nós colocamos, porque nós tivemos a parada no final de janeiro, né? Voltamos para fevereiro, com o início para esse ano. E, assim, ele aguçou muito, ele é uma história bastante, assim, envolvente, ela é uma história maior. E, assim, quando chega no final, eu abri a questão assim, o livro ele não tem um fim. E se a gente tivesse que criar esse fim para esse livro, para essa obra, como seria? A bibliotecária comenta sobre a obra que será discutida no próximo encontro. Nós temos a obra A Vegetariana, né? É uma obra coreana que foi para votação também, e é um livro assim bastante polêmico. Ele é vencedor do Prêmio de Literatura. Eu posso falar para você que eu não li ainda, porque primeiro nós adquirimos o livro, sai para os leitores, e depois no final eu pego a obra para estar vendo, lendo e poder fazer a intermediação. Mas, assim, é um livro assim, que eu acho que ele é bastante polêmico, então acho que ele vai dar uma boa discussão. Na última terça-feira do mês, às 19 horas, na Biblioteca Central. É só chegar, não precisa fazer inscrição nenhuma, né? E então, todo mês, sempre a última terça-feira do mês. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. 8 minutinhos para as 7 da noite no seu relógio da TV Todo Dia. Vamos a um rapidíssimo intervalo, já voltamos. No estúdio Sabrina Ometo você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas,
através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Meto, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. É tanta emoção com o esporte que a gente teve um probleminha técnico. Vamos a todas as informações do noticiário esportivo para você. Muito bem, para você que nos acompanha na TV Todo Dia, vamos trazer as informações do esporte. Bom, como bom brasileiro e amante do futebol brasileiro, do esporte nacional, eu estou injuriado, essa é a palavra. Vou trazer a notícia para vocês, obviamente, com muita tristeza. Até porque a gente quer o bem do futebol brasileiro. E a gente sabe que a CBF não passa por um bom momento, principalmente o presidente Edinaldo Rodrigues não... até que, né? Muitos torcedores não gostam, mas pelo que a gente procurou saber, muitos dirigentes amam o Edinaldo Rodrigues, apesar da má gestão que ele faz, antecipando o calendário nacional e tudo mais. Bom, nesta quarta-feira, o Ronaldo Fenômeno publicou em seu Instagram que está desistindo da candidatura para a presidência da CBF do ano que vem. Ele disse na postagem que em menos de 3 horas tinha mais de 300 mil curtidas, né? Mais de 20 mil comentários e mais de 41 mil compartilhamentos em menos de 3 horas. Ele acabou anunciando a sua retirada, né, da candidatura para a presidência da CBF de 2026. Segundo Ronaldo Fenômeno, ele procurou as 27 federações brasileiras, ou seja, que cuida dos estaduais, e 23 das 27 negaram uma reunião com o Ronaldo. Disseram que estão satisfeitos com a gestão de Edinaldo Rodrigues e que vão apoiá-lo na reeleição para o ano que vem. Desta forma, com apenas 4 federações não apoiando o Ronaldo, mas aceitando ter uma conversa, aceitando ali saber o que o Ronaldo tem de proposta, ele preferiu não se desgastar e então está retirando a sua candidatura para a presidência da CBF. Ronaldo seria um bom nome para a CBF. Ex-jogador muito querido em todo mundo, né? Ronaldo Fenômeno, só o nome, né? Já diz fenômeno. Entende muito de futebol e poderia ajudar a CBF a conquistar mais coisas, né? Para o futebol nacional. Ou seja, categorias de base, futebol feminino, né? Então, o Ronaldo Fenômeno acabou postando em suas redes sociais essa nota dizendo e lamentando, né, com relação à retirada da sua candidatura para a presidência da CBF de 2026. Ele está bastante triste, bem abalado mesmo. Não mencionou quais federações acabaram rejeitando esse encontro, né, onde ele debateria ideias, né, traria a proposta, não pedisse votos, mas ele queria, nesse primeiro encontro com as federações, individualmente com cada uma, trazer ali as suas propostas para a CBF. Mas
27 delas não quiseram nem ouvir o Ronaldo, né? 23 não quiseram nem ouvir o Ronaldo. E as outras 4 aceitariam ter uma reunião com o Ronaldo para ouvir o que o astro do futebol aposentado gostaria de aplicar na CBF aqui no nosso Brasil, na Confederação Brasileira de Futebol. Bom, infelizmente vamos torcer para que a CBF ou que as federações saibam o que estão fazendo. Aliás, afinal de contas, todos os anos eles reclamam de calendário da CBF, calendário de futebol, mas quando é a hora de mudar ou ouvir novas opiniões, eles acabam rejeitando já de primeira, nem dando chance para o adversário do Edinaldo Rodrigues. E falando ainda da CBF, eles estão reunidos na sede da CBF desde da manhã, né? Eles se reuniram já na manhã desta última quarta-feira para elegerem a comissão para debater rebaixamento, número de estrangeiros e também gramados ao longo de 2025. Então está sendo uma reunião, né? Foi uma reunião, né? Formada por Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco. O grupo vai ter missões importantes: estudar a fundo a questão de gramados sintéticos, debater possível redução no número de estrangeiros, atualmente são 9 permitidos, debater o número de rebaixados por edições do Brasileirão, eles querem mudar isso, tá? E eles querem mudar de 4 para 3 os rebaixados. Consequentemente, os acessos, né, dos campeonatos nacionais que são maiores dos estaduais, os estaduais, pelo menos o Paulista, tem 2 acessos apenas, os nacionais são 4, ou seja, da Série D para a Série C, 4 times, da Série C para a Série B, 4 times, da Série B para a Série A, 4 times, automaticamente os rebaixados no mesmo número para ter todo mundo ali a mesma proporção. Então eles querem reduzir para 3 o número de times rebaixados. Obviamente que isso é um meio termo, né? O time que quer subir para a Série A vai sofrer um pouco mais, mas o time que não quer descer para a Série B vai ficar mais tranquilo porque vai ser uma vaga a menos para o descenso, né? Bom, com relação a essa situação, tudo ainda vai definir. Essa comissão ela foi eleita entre esses clubes, esses times aí que vão tomar conta dessa comissão, e ao longo do ano eles vão debater todos esses assuntos, tá certo? Bom, 2 informações da Internacional de Limeira para a gente poder finalizar aqui o nosso esporte de hoje. A Inter teve 2 baixas. Na última edição eu trouxe a informação que o Fezan pode ser o novo técnico da Inter, está muito próximo de acertar realmente. E a Inter teve 2 baixas, 3 baixas na verdade, no seu elenco principal. O Flávio está de passagem, já saiu o nome no bid dele da rescisão. O atacante Rafael Silva, que jogou o último Paulistão, ele foi para o Tombense de Minas Gerais, onde vai disputar a Copa do Brasil e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele já foi até anunciado pelo Tombense. E também o meio atacante Albano, que era pretendido por muitos clubes, principalmente aqui do nosso interior, Guarani, Ferroviária. Ele já acertou com a Ferroviária. Então Elano é o novo jogador da Ferroviária, deixa a Inter. Ele tem contrato com a Inter até o ano que vem, mas aí pode ser que ele, por jogar numa Série B com a Ferroviária, pode ser que ele vá por empréstimo até a Ferrinha, depois volte, ou depois seja negociado, ou a Ferroviária vai comprá-lo. Isso ainda não ficou definido, mas ele já está muito próximo de ser anunciado pela Ferroviária, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro desta temporada de 2025, tá certo? Beleza? Bom, então esses foram os principais informativos do esporte dessa nossa edição. Um abraço a todos, eu volto na próxima. Temos tempo apenas de agradecer a sua audiência, a sua companhia. As 3 edições do Jornal Todo Dia voltam amanhã e eu desejo para você e para sua família uma ótima noite. Até lá!